Vocês lembram que episódio passado, o Suga passou sufoco na luta contra o líder dos Elfos do Gelo. Agora ele virou o malandro brasileiro, pegando a Sub-15 Mucilon. Tem que tomar cuidado pra não ser lixado. Mas calma, tudo aquilo não passou de mal entendido, eu acho. Então bora pro que interessa. O episódio 3 já começa na dungeon, as sombras passando a faca em geral. O moleque aqui vai ficar traumatizado. Ele quer saber o que diabos são essas coisas. Era a primeira vez que ele via uma sombra. O Suga diz que faz parte da sua habilidade. O Yojinho pergunta se é possível criar algo assim apenas usando uma habilidade. Logicamente é difícil de explicar, mas basicamente sim. O Suga estrala os dedos e as sombras começam a minerar. Trabalho sem remuneração. O Guri pede para que ao menos ele possa coletar as pedras de essência. Mas esse Iron aí é uma comédia. A cena corta pra um cara gritando Jesus. Ei, dá pra parar de gritar? Fica tranquilo, cara. Eles estão apenas inconscientes. Bom, faz sentido você não me entender. Eu também não manjo dos speak em inglês. I human. I wanna go home. A cena corta pro churrasco de carne de porco. Nada melhor do que uma bebida depois de finalizar uma dungeon. Com isso, eles concluíram as 19 raids que haviam combinado. Graças ao Suga, eles nem precisaram erguer um dedo. Ele pergunta o que o Jinho vai fazer agora. Ele fala que primeiro vai passar na prova escrita da associação. Quando ele conseguir, vai negociar com seu pai. Enquanto aos planos do Suga, provavelmente ele vai sumir do mapa. Viajar um pouco pra curtir a vida. O Jinho já tá bebadaço. Bate o corpo na mesa e pergunta se o Suga acha ele um saco. Se for isso, ele pode falar. Agora ele não vai mais precisar incomodá-lo. Ele fala que tem um irmão 10 anos mais velho, que nunca gostou dele, nem ao menos agiu uma vez sequer como irmão mais velho. Por outro lado, o Suga não apenas salvou a vida dele, como o ajudou bastante. Ele fala que não consegue não pensar em como seria a vida dele se o Suga fosse seu irmão mais velho. Sendo assim, o Suga faz um brinde. A partir de hoje, ele vai considerá-lo como seu irmão mais novo. Depois disso, eles encheram o bucho, carne à vontade. A cena corta pra um prisioneiro. Sabe de onde ele veio? Dizem que é um caçador estrangeiro. Parece que ele ficou preso em um portal durante 10 anos e que em algum momento ele encontrou a saída, que o levou até um portal americano. Como ele não fala inglês, estamos esperando um tradutor, mas também tem a chance dele ser um monstro mágico humanoide. E caso ele realmente seja, também foi solicitado uma assistência de um Rank S, um compatriota que mora em Washington. O interrogatório irá começar assim que ele chegar. Agora, sobre o nome do prisioneiro é Sug-Hyo-Am. Eu acho que é assim que se pronuncia. Nem o Japa sabe pronunciar direito, imagina eu. A cena volta pro Sung. A Vizier não queria ficar fora durante uma semana. A Gina fala que ele anda bem ocupado recentemente. Ela pergunta com que ele vai. Ele diz que é com os amigos. A coitada tava pensando que ele finalmente havia desencalhado. Viajar que nada. Ele retornou pra Dungeon Infernal, onde ele teve a luta com o Cérbero. Quando aquela luta aconteceu, ele estava no nível 20. Agora ele está em um nível 3 vezes mais alto. Com isso, as coisas devem ficar ainda mais fáceis. Ele entra e a porta se fecha. O sistema notifica uma nova missão. Ele deve obter a alma dos demônios que vaga pelo castelo. Para a missão ser finalizada, ele precisa coletar 10.000 almas. O sistema manda e nós obedece. De fato, o Sunga ainda não perdeu de vista o seu principal objetivo, o Elixir da vida. Seja 10.000 ou 100.000 almas de demônio, ele vai conseguir. A cena volta pro Yojinho, querendo assumir a guilda do pai. Nem esperou o velho morrer. O irmão mais velho também tá trabalhando para isso. Sung Jinwo, esse é o nome daquele caçador. Ele teve na dungeon dupla, na raid onde a equipe do Hang Dong-Su foi eliminada, e no incidente onde o caçador do governo assassinou condenados. Esteve presente nesses 3 incidentes e saiu vivo de todos eles, além de ter participado de todas as raids junto com Yojinho. E sobre o incidente mais recente, no Portal Vermelho. Aparentemente, ele que levou os membros sobreviventes para um local seguro. O pai fala que o Yojinho apenas conseguiu a licença para mestre de guilda por causa dele. Ainda assim, quer que o pai entregue a guilda para ele. É claro, o Yojinho pede para que o pai deixe a guilda Yonjin em suas mãos, já que a forma que seu irmão quer fazer essas coisas não é lá muito apropriada. O pai fala que vai fazer isso de outra maneira, mas com uma única condição. Depois do incidente com o Portal Vermelho, a Tigre Branco está procurando convocar o caçador Sunga. Ao menos é o que os boatos sugerem. O Yojinho deve trazê-lo antes que isso aconteça. Você consegue isso? Consigo. A cena retorna pro Jinwo em cima de uma pilha de corpos de demônio. Por algum motivo, ele não consegue extraí-los como sombra. Com isso, ele obteve um item: permissão para a entrada. Uma autorização para a entrada do próximo nível. Uma luz aparece e ele vai em direção a ela. Podemos ver que essa dungeon é enorme. Uma cidade inteira dentro de um prédio. Andar tanto também cansa. O Sug invoca uma montaria, o líder dos ursos da neve. Ele sobe em cima, entretanto logo à frente dele vários demônios aparecem. O urso simplesmente avançou atropelando todos eles. Por causa desse feito, ele começou a ser chamado de Tanker pelo Jinho. A cena corta pra academia. Rapaz, isso aqui tá muito bem adaptado. As meninas estão impressionadas com tamanha beleza. Ela se lembra da conversa que teve com o líder da guilda. Pelo que parece, ele manteve segredo sobre as formigas voadoras, por causa de uma ordem da
associação de caçadores. Eles falaram que publicar essa informação apenas geraria ainda mais pânico nas pessoas. Mas ela não precisa se preocupar. Tudo o que eles devem fazer no momento é ficar ainda mais fortes quando eu conseguir aquela chave. Fiquei com medo de ser uma dungeon rank S, mas esses demônios devem ser no mínimo rank B. Há inúmeros deles, e ficam cada vez mais fortes conforme subo de andar. Mas me permite progredir ainda mais rápido. Dito isso, se o castelo demoníaco for organizado como uma torre original, então serão 100 andares. Quando eu chegar no topo, me pergunto qual será meu nível de força. Quanto mais minhas provisões durarão. Eu fiz uma promessa pra Dina. Isso já está virando uma batalha contra o tempo. Ele finalmente conseguiu coletar as 10.000 almas de demônio. Finalmente chegando ao chefe com o nome vermelho. Senhor dos andares do nível inferior. Vulcano avarento. As sombras se levantam, prontas pra batalha que está por vir. A cena corta pro gerente Yam, na frente da casa do Sunga. Mas ele não estava em casa. Apenas a irmã, que havia informado que ele havia viajado. Recentemente não houvera o registro dele em raids, nem sinal que ele tenha saído do país. O último registro que a associação teve dele foi bem no centro da cidade. A moça ficou surpresa e perguntou como ele tinha descoberto tudo aquilo. Faz parte do trabalho. Mas onde será que ele tá? No inferno. Literalmente ele tá lá. Ele fala pras sombras que irá cuidar do chefe, enquanto elas ficam encarregadas de acabar com todo o resto. Eles avançam. Os magos usam suas magias causando explosões. Igris sai fatiando todo mundo como se fosse nada. Agora que o Sunga conseguiu mais pontos de atributo em inteligência, pode invocar mais soldados e tem poder o suficiente para mantê-los. As batalhas ficaram muito mais fáceis. Em todo caso, até quando ele vai ficar sentado? Em um piscar de olhos o bicho sumiu, aparecendo em cima das sombras, descendo grosso pra cima do Igris e do Iron. O Dinho aparece no meio da fumaça e dá-lhe um soco que manda o chefe pra longe, colidindo com vários edifícios. O soco foi tão potente que até o próprio Sunga ficou impressionado. O chefe se ergue rugindo, semelhante à luta contra os Cerberus. Ele parte pra cima do Jinwo, que chama pelo Iron, que arremessa seu escudo pro Jinho se proteger daquele ataque. O impacto vem, o chão ao redor se parte. A força dos ataques não diminui. Como alguém tão grande tem tanta velocidade assim? Mas isso não importa. Cedo ou tarde ele vai ter sua chance de ataque. Uma abertura aparece. O Jinwo arremessa seu escudo, puxa a adaga no ponto cego do seu inimigo. Entretanto, ele havia percebido. O impacto vem. O Jinho usa sua habilidade Toque Dominador, que havia subido pro nível 2, conseguindo desviar daquele golpe certeiro. Ele percebe que essa coisa consegue prever todos os seus movimentos, e seu único ponto vulnerável são seus olhos vermelhos. O Sunga corre. O chefe vai atrás. Corre pra caralho esse negócio. O plano do Sunga é limitar a velocidade do chefe, correndo em direção ao prédio, fazendo ele colidir e diminuindo sua velocidade absurda, puxando sua adaga e caindo direto nas costas do chefe, cortando metade do seu pescoço. O chefe do andar inferior havia sido derrotado. Por tê-lo conseguido derrotar, ganhou um fragmento da árvore da vida. A cena volta pro Sugi e o Ham, conversando com o Hang Dong-son, que pergunta que ele realmente é um monstro mágico. Eu já disse, eu não sou um monstro. Se precisar de provas, faça um teste de DNA, ou seja lá o que for. Cala a boca. Só quero ouvir sua voz se for pra responder minhas perguntas. Tô boladão. Adiaram minha diversão até escrever esse monte de merda. O Sugi Ham faz uma pergunta sobre quando a humanidade aprendeu sobre os monstros mágicos e seus portais. O Dong-son pergunta o que diabos ele quer dizer com isso. Dungeons. Monstros mágicos. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. O poder capaz de provocar uma catástrofe suprema despertou. Meu objetivo é evitar essa catástrofe. Meu irmão, quer saber? Já cansei desse papo furado. Tu faz ideia de quantos caçadores existem no mundo? Números não adiantam nada contra essa ameaça. Serão devorados e usados contra nós. Você até parece ser forte, mas... O Dong-son começa a provocá-lo. Um monstro que tem nome próprio, mulher e filhos. Ele pergunta se ele ao menos sabe qual é o nome do seu filho. Jinwo. Mas que olhar assassino é esse? O Dong-son fala que o filho dele está morto. E se ele tiver algo para dizer ao seu filho, que diga quando encontrá-lo em outro mundo. Caralho. Ambos os dois estão transbordando em poder mágico. A cena volta pra Dungeon Infernal, com as sombras marchando enquanto aniquilam demônios pelo caminho. Poxa, isso foi um pouco desequilibrado. Ficou espantado com a força dos meus soldados? Parece que até os mortos-vivos podem sentir medo. Um corte e a cabeça tava rolando. Mentos, o guia das almas, foi derrotado. 2 níveis foram upados. A cena corta pra cidade em chamas. Nos é dito que uma luta entre 2 caçadores rank S é capaz de mudar a paisagem de um lugar, devastando tudo que esteja ao seu redor. Puta que pariu. O maluco foi destruído, humilhado, arregaçado.
desgraçado. O Dongson foi derrotado antes que a destruição pudesse se espalhar ainda mais. Caralho, mano. Puta que pariu. Cê é louco, não compensa. Não compensa. Já o Sung havia ficado sem comida. Chegou até o andar 75, restando apenas 25 para completar o castelo demoníaco. Ainda tem muito chão pela frente, mas meus ganhos valeram a pena. Um brinco do gigante do andar 50, um colar do esqueleto de agora há pouco. Individualmente eles são bons, mas em conjuntos ficam melhores ainda. Também consegui um orbe mágico. Para ele não há utilidade, mas na mão dos seus soldados aumentou seus ataques mágicos. E como recompensa da missão, conseguiu escolher uma caixa de itens aleatórios amaldiçoada. O item dropado foi outra chave. Entretanto, essa sem descrição, que seja. No andar 50 ele conseguiu o fragmento da árvore da vida. No andar 75, ao derrotar o guia das almas, conseguiu a água nascente da floresta ecoante. Esses são 2 dos 3 itens para o elixir da vida. Agora só me resta um item. Mais um e minha mãe ficará curada. Na última vez que eu voltar aqui, será pra ir até o fim.